Olá, hoje vamos falar sobre a cúrcuma, o tempero da vida. A cúrcuma, também chamada açafrão da terra, ou açafrão da Índia, ou falso açafrão, é usada na medicina chinesa e ayurvédica, a medicina indiana, e considerada a mãe de todas as medicinas há milhares de anos. Na última década, a cúrcuma vem sendo cada vez mais estudada como ingrediente funcional, conquistando espaço além da cozinha vegetariana. A cúrcuma também pode ser usada em quase tudo, como por exemplo em shakes, temperos para saladas, chás, drinks. Pesquisas recentes reafirmam o que os antigos já sabiam. A cúrcuma realmente contém substâncias com propriedades medicinais, que são os compostos chamados curcuminoides, sendo o mais importante deles a chamada curcumina. Sabe-se que a Índia, onde o povo se alimenta todos os dias com a cúrcuma, é o país com menos incidência de mal de Alzheimer e doença de Parkinson per capita no mundo. Além do poderoso composto medicinal chamado curcumina, a cúrcuma contém grandes quantidades de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. E quais são essas vantagens e benefícios que a cúrcuma pode nos proporcionar? Em relação, primeiro, à doença cardíaca e à aterosclerose, a curcumina pode ajudar a prevenir o acúmulo de placas que podem obstruir as artérias e levar a ataques cardíacos e derrames. Um composto da cúrcuma, a curcumina, conforme já dissemos, mostrou ser também tão eficaz como anti-inflamatório que é comparado aos remédios receitados como anti-inflamatórios, sem os efeitos colaterais, entretanto, tóxicos destes. A revista americana Oncogenes publicou um estudo comparativo entre vários compostos anti-inflamatórios e descobriu que a aspirina e o ibuprofeno que são dois anti-inflamatórios, um analgésico e um anti-inflamatório, são menos eficazes que a curcumina, o que a coloca entre os compostos anti-inflamatórios mais eficazes do mundo. Na verdade, a cúrcuma é o maior anti-inflamatório do planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde. Além disso, algumas pesquisas indicam que a curcumina pode ser útil no tratamento de doenças intestinais inflamatórias, tipo retocolite ulcerativa e doença de Crohn, muito frequente, além de aliviar dores articulares crônicas. Aí você que tem artrite, que tem artrose, tá? Dores articulares crônicas, artrite reumatoide, além de redução de inchaços nas articulações e maior intervalo de movimento quando ingerida regularmente. E para você que é portador de diabetes, por que não começar a usar a cúrcuma também, hein? Sabe por quê? Isso porque estudos sugerem que tomar a cúrcuma diariamente pode ser essencial para a redução do açúcar no sangue e para reverter a resistência insulínica. Então a cúrcuma é um poderoso, ele aumenta a sensibilidade insulínica, ele diminui a resistência insulínica, melhorando a sensibilidade insulínica e assim diminuindo a taxa de açúcar no sangue, como também a taxa de insulina. E diminuindo a resistência insulínica e diminuindo a insulina, concomitantemente você vai melhorar. É uma das maneiras de você ajudar no controle do diabetes, vamos dizer assim, já que não existe uma pílula mágica para tratar a diabetes. Bom, um estudo também descobriu que a curcumina é literalmente 400 vezes mais potente que a metformina, é o que eu estava falando agora há pouco. Por isso que ela é usada com bastante sucesso no diabetes, porque a metformina é uma droga usada comumente para melhorar a sensibilidade à insulina e a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Por outro lado, ainda protege o coração e melhora a função hepática também. E agora, em relação aos temíveis radicais livres, o que podemos falar? O que dizer das propriedades da cúrcuma em relação a isso aqui?
Bom, é difícil dizer o grau dos danos causados pelos radicais livres nas pessoas na atmosfera atual, com tanta poluição ambiental, no ar, na água, nos alimentos, sem falar no estresse e outros fatores. Os antioxidantes da curcumina neutralizam os radicais livres em todo o corpo. Além da atividade antioxidante, a curcumina também pode provocar a expressão das enzimas da fase 2 da detoxificação hepática, inclusive a glutamato-cisteína ligase, a enzima reguladora da síntese da glutationa. Há evidências também de que a ingestão de curcumina pode prevenir o câncer, principalmente do sistema digestivo. Um estudo americano de 2007 combinou a curcumina com a quimioterapia para o tratamento de câncer de intestino em células de laboratório. E quais foram os resultados? Os resultados mostraram que o tratamento combinado com a curcumina, com a radioterapia, matou mais células do que com a quimioterapia isolada. A curcumina também ajuda o corpo a destruir as células cancerosas que já sofreram mutação, evitando que se espalhem pelo corpo na forma de metástases. Diversos estudos ainda indicam que a curcumina tem a capacidade de fazer o seguinte, primeiro, reduzir o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos nos tumores. Isso é muito importante, porque o desenvolvimento de vasos sanguíneos é chamado de angiogênese. E uma das formas de você bloquear o câncer é você bloquear essa angiogênese, certo? O que é isso? As próprias células do câncer, para poder sobreviver, desenvolvem a sua própria vasculatura. Então elas promovem a angiogênese, isto é, formam novos vasos sanguíneos para sobreviverem. E a curcumina, o que ela faz? Ela inibe isto aí, isto é, ela inibe a angiogênese. Então é muito importante a curcumina, nesse caso aqui que estamos falando em relação a câncer. Por outro lado, diminui a propagação do câncer e metástase. Auxilia a destruir as células cancerígenas. Esses estudos aqui mostraram também que a curcumina pode ajudar a prevenir e a tratar o mal de Alzheimer. Isso nós já falamos no começo lá, que os povos indianos são os povos que têm menor índice de mal de Alzheimer e doença de Parkinson per capita no mundo devido ao uso constante, todos os dias, do uso da cúrcuma. E agora, todos vocês sabem que o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, também denominada de demência por muitos, né? Os neurônios são células capazes de se dividir, se multiplicar e formar novas ligações ao longo de toda a nossa vida. Um dos principais fatores deste processo é o denominado fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BNDF, um tipo de hormônio do crescimento que funciona no cérebro. Muitos distúrbios cerebrais comuns têm sido associados à diminuição dos níveis deste hormônio. Isto inclui a depressão e a doença de Alzheimer também. Agora, curiosamente, a curcumina pode aumentar os níveis cerebrais deste BNDF e, com isto, retardar ou até mesmo reverter a diminuição de funções cerebrais relacionadas à idade e prevenir doenças cerebrais. Um estudo publicado no Jornal Italiano de Bioquímica em 2003 detalhou o papel da curcumina na indução de um sistema de proteção de tecido cerebral. E de acordo com essa pesquisa, quando tal sistema é acionado, ele induz a produção de um potente antioxidante que protege o cérebro contra lesões oxidativas causadas por radicais livres. Os cientistas acreditam que a melhor maneira de combatê-la é prevenindo-a, né? Seu corpo foi projetado como uma barreira natural que protege o cérebro contra moléculas tóxicas que podem danificar os neurônios. A curcumina tem a capacidade de atravessar essa barreira hematolicórica ou hematoencefálica cerebral, provocando melhoras significativas ao nível das funções cognitivas. A curcumina diminui a formação das chamadas placas beta-amiloides, que danificam os neurônios, atrasando assim a degradação dos neurônios, além de quelar
ou eliminar metais tóxicos no cérebro como mercúrio e alumínio, além de atuar também como anti-inflamatório e antioxidante, melhorando a memória em geral dos pacientes com mal de Alzheimer. Para explicar melhor a importância das placas beta-amiloides, os cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostraram como um fragmento de proteína, conhecido como beta-amiloide, altamente implicado no mal de Alzheimer, começa a destruir as sinapses, que são os pontos de contato através dos quais as células nervosas transmitem sinais entre si, antes que se agrupem em placas que levam à morte de células nervosas. As principais características do Alzheimer, que afeta 1,5 milhão de brasileiros, são a perda maciça dessas sinapses e uma deterioração paralela na função cerebral, notada claramente na capacidade de lembrança. Um fato interessante também que deve ser considerado e entendido por todos é o seguinte: a maioria dos estudos sobre esta erva tem utilizado extratos de cúrcuma compostos basicamente pela curcumina, com dosagens que geralmente excedem a 1 grama por dia. Preste atenção nisso aqui que é importante. 1 grama. Seria muito difícil, entretanto, alcançar esses níveis usando apenas a cúrcuma na sua comida. Portanto, se você deseja sentir seus efeitos de uma maneira completa, precisa tomar um extrato que contenha grandes quantidades da curcumina. Por isto, quando for usar a mesma, associa sempre a pimenta do reino, também chamada piper nigrum, já que a mesma aumenta em 2000% a absorção de todos estes nutrientes, principalmente da curcumina. E por hoje é só, minha gente. Um grande abraço e até a próxima.